No programa de hoje, você vai ver os principais debates da semana na casa de José Mariano. Michele Collins alerta sobre aumento de usuários de drogas nas ruas do Recife. Bancada de oposição apresenta nota oficial criticando os problemas da cidade durante o período das chuvas. Vereadores discutem política econômica nacional. E um projeto de Gilberto Alves quer regulamentar as atividades culturais na cidade. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife online. E vereadores discutiram políticas públicas de combate às drogas. Quem levou o assunto à tribuna foi Michele Collins, que repercutiu uma matéria publicada no Diário de Pernambuco sobre o livre consumo de drogas nas ruas do Recife. Os problemas relacionados às drogas, questões como atendimento ao usuário e necessidade de prevenção, levaram a vereadora Michele Collins à tribuna. Essa população cada vez mais aumentando, vai esperar chegar, como aconteceu lá em São Paulo, a Cracolândia, que ninguém consegue acabar, que tudo já foi feito para acabar. Será que Recife vai pelo mesmo caminho, quando nós poderíamos estar acolhendo essas pessoas, cuidando dessas pessoas, tratando, para que a polícia pudesse estar fazendo o seu trabalho, não de ser cobrada, mas em relacionada à questão de estar agindo em relação às pessoas, porque a polícia não pode agir, a polícia não pode prender o usuário de drogas, a polícia pode prender somente o traficante. Então, não é papel da polícia, é papel do poder público oferecer condições, oferecer possibilidades, circunstâncias, para que essas pessoas possam ser cuidadas. Henrique Leite lamentou o que chama de ausência de uma política pública de combate ao uso das drogas. É importante que não só seja uma política da cidade, mas eu acho que é uma política do Estado, da rede privada, de todos que fazem o Estado e o governo federal, para que a gente possa dar um combate mais forte à questão das drogas. A vereadora Aline Mariano destacou os trabalhos desenvolvidos pela Frente Parlamentar de Combate ao Crack e outras drogas. Então, o plano é um plano que existe, mas não existem as práticas, não existem ainda, por exemplo, os tratamentos. É necessário para que aconteçam os tratamentos, não seja apenas os CAPs que possam dar essa retaguarda, mas, portanto, que existam também espaços que funcionem além dos CAPs 24 horas, mas que também possam cuidar dessas pessoas, como os albergues terapêuticos, e que hoje os que existem, infelizmente, o poder público investe pouco. Isso não falo só da instância municipal, falo da instância estadual e nacional. É importante que a gente possa incentivar para que esses albergues eles continuem vivos, porque eles fazem toda a diferença na vida dessa população. É uma praga, de fato, se alastrou muito, não só no Recife, mas em todo o estado de Pernambuco. E é importante que essa frente que existe na casa possa retomar essas discussões. Eu, inclusive, acho que era imprescindível que essa frente pudesse ser recebida pelo prefeito da cidade do Recife, que a gente possa levar essa preocupação, levar todo o trabalho que essa frente teve até agora, observando experiências que aconteceram em outros estados, exigindo que, de fato, esse plano ele possa sair do papel. Michele Collins fez questão de dizer que a sociedade precisa reconhecer que tem responsabilidade sobre a questão. A sociedade também não pode ficar vulnerável, porque alguém pode dizer assim, eu não tenho nada a ver com isso. Como que você não tem? Se quando nós saímos hoje de casa, por causa desse problema que infelizmente acomete a nossa sociedade, nós não sabemos se nós vamos voltar. Porque muitas pessoas são assaltadas, muitas pessoas morrem e já foi feito pesquisas no nosso estado de que 80% das mortes, dos crimes em Pernambuco hoje, está relacionada à questão das drogas. Foi feita uma pesquisa, gente, pelo poder
pela Secretaria Nacional Antidrogas, na pesquisa mostrou que 80% das pessoas que usam drogas, elas querem tratamento. E qual tem sido o tipo de tratamento efetivo que tem sido oferecido para essas pessoas? Já o vereador Osmar Ricardo concordou com o combate ao crack, mas defendeu a descriminalização da maconha. O que falta na política pública, tanto do governo do Estado como da Prefeitura do Recife, um trabalho mais eficaz sobre a questão do crack. A única divergência que nós temos, vereadora, aqui nesse debate, é porque nós defendemos a maconha como legalidade, como de direito das pessoas e para diminuir a violência, né, da descriminalização da maconha. Por isso que a gente não faço isso aqui com questão eleitoral, faço isso como consciência política de vida e de que outros países de primeiro mundo, de segundo mundo, já implantaram e já vem tendo alguns frutos positivos, né, da disputa do tráfico, das mortes, da violência, e que a maconha existe em muitos países como questão terapêutica. Né? Agora há pouco, acho que há menos de 15 dias no Fantástico, teve uma criança que no aeroporto foi proibida a entrada desse medicamento, né, porque tinha um composto da maconha nesse medicamento, e que tem pessoas aqui, inclusive no nosso estado, que dependem e que precisam desse remédio também, para amenizar a dor das pessoas. Por isso que nós defendemos. Não defendemos para que as pessoas usem por usar a maconha. Sim, pela questão da saúde, sim, por menos violência. Um debate mais profundo sobre o assunto foi a sugestão do vereador Marco Aurélio. Eu me proponho aqui, na próxima sessão, se for o caso até amanhã, para que a gente volte a discutir esse assunto, dessa vez nós, munidos com os dados que eu sei que existem, para mostrar o que este governo municipal tem feito, inclusive em parceria com o governo estadual, para acabar esse mal das drogas. Mas parabenizo Vossa Excelência. Eu acho que esse tema tem que ser discutido, se fosse o caso até todos os dias do nosso mandato, até que um dia a gente possa ter a tranquilidade de olhar para os nossos munícipes e dizer: fizemos a nossa parte em acabar com esse mal tão miserável que é a droga. Raul Jungmann sugeriu que a oposição visite os locais de atendimento aos usuários de drogas. Nós estamos fazendo um convite para que a gente faça uma fiscalização conjunta nesses CAPs e em outros lugares onde se faça necessário. Osmar Ricardo ressaltou que o mandato dele serve ao apoio de diversos grupos da sociedade. Eu defendo o direito do cidadão de ir e vir, que está na Constituinte, e tem que ser respeitado pelas pessoas. Aqueles evangélicos que querem defender a igreja pelo direito cristão, e a gente que é católico, que é o meu caso, de defender o que eu acho que tem que defender como homem público, como vereador nesta casa. Eu defendo os movimentos, a questão do LGBT em todos os aspectos, defendo a maconha no uso terapêutico, já fiz várias audiências públicas aqui, e como a discriminação também da maconha é uma coisa que vem sendo batido nesta casa aqui, por mim, por mais de 4 mandatos meus. Todo ano eu faço audiência pública para discutir e trago pessoas do DAC, da Secretaria de Segurança Pública, para debater. Que é dessa forma que a gente vai entender e mostrar à população qual é a diferença do debate da pessoa evangélica, da pessoa cristã que eu sou, no direito e o dever das pessoas. A bancada de oposição da casa elaborou uma nota oficial para alertar sobre os problemas urbanos causados pelas chuvas no Recife. O assunto gerou debate no plenário. A nota elaborada pela bancada de oposição critica a prefeitura por conta dos problemas enfrentados pelos moradores do Recife durante as recentes chuvas. O Recife é uma cidade anfíbia, assim determinou a geografia. O Recife é uma cidade metade roubada ao mar, metade à imaginação dos homens. Assim cantou o poeta. No Recife, o que não é água, foi ou lembra água. Mangues, rios e pontes são um desenho único, belo e muitas vezes trágicos. Infelizmente, a tragédia nem sempre é obra da vingança da natureza. Quase sempre é obra do descaso político e da negligência da gestão pública municipal. A madrugada e o amanhecer de terça-feira transformaram o Recife numa cidade assustada e proibida. As chuvas, mais uma vez, deixaram as marcas do caos urbano. O Recife cumpriu a sina de cidade proibida, proibida para o trabalho, proibida para a convivência,
proibida para o exercício básico da cidadania, o direito de ir e vir, proibida para o sono tranquilo dos seus habitantes. Não ocupa essa tribuna para cometer a leviandade de atribuir à gestão do prefeito Geraldo Júlio a responsabilidade por todos os males daquilo que aconteceu e pelas consequentes ou pelos consequentes transtornos causados aos cidadãos recifenses. Eu e meus colegas de bancada temos feito uma oposição séria, responsável, democrática e, por que não dizer, cooperativa, ainda que a contrapartida sejam ouvidos moucos e o silêncio eloquente, muitas vezes, do rolo compressor da maioria da bancada governista. Não repetimos aqui espetáculos demagógicos dos que deram péssimos exemplos ao exercer a oposição do quanto pior, melhor. Não praticamos, não acreditamos, presidente, nem reivindicamos isso. Porém, não posso silenciar, diante da omissão, da negligência, da incapacidade da Prefeitura em cumprir suas obrigações, deixando em estado lamentável, por exemplo, a situação dos canais do Recife. O parlamentar também relatou a fiscalização nos canais da cidade, com o objetivo de verificar a situação. A situação que nós encontramos é a seguinte: canal do ABC, Mostardinha e Afogados. A situação é essa: lixo, obstrução e, obviamente, um grande risco para o período de chuvas que se inicia no fim de março e que vai até aproximadamente agosto. E que tem agora, em maio, o seu grande pico. Fomos em seguida, caro presidente, ao canal de Guarulhos. A situação é a mesma. Tivemos lá há poucos dias. Hoje, por exemplo, Aline, eu fui ao canal da Mauricéia. A situação é dramática. Ele nem está aqui, mas hoje eu fui lá. E pude ver e fotografei que esta é a situação. O mesmo nós podemos dizer de outro canal extremamente importante, canal São Mateus, em Iputinga. A situação é a mesma. Situação igual nós vamos encontrar no canal de Santa Rosa, vamos encontrar no canal Valença, na Mostardinha, vamos no canal do Arruda, tristemente famoso pelo prêmio, inclusive fotográfico, daquele garoto procurando resíduos no meio daquele lixo. Fomos encontrar uma situação também dramática, presidente, no canal do Cavoco, tão conhecido por todos aqui na cidade. Fomos encontrar ainda, e já termino, senhor presidente, na questão do canal de Guarulhos, onde também nós temos uma série de problemas. Então, obviamente, que nós não tivemos nem pernas, nem condições, Ari, de fazê-lo em toda a cidade. Mas a verdade é que o sistema de drenagem desses que são canais importantes e que cortam populações densas e que, portanto, representam não só um risco em termos da propriedade, dos bens dessas pessoas, mas também em tempo da sua própria vida, esses canais, eles, na verdade, se encontravam em situação de obstrução, de estarem cheios de detritos e, portanto, absolutamente inadequados para o período da chuva. O líder da bancada do governo, Gilberto Alves, ressaltou os trabalhos que a Prefeitura vem desenvolvendo na prevenção aos incidentes causados pela chuva. A Defesa Civil do Recife registrou, durante a manhã do dia de ontem, 23 solicitações da população na central de atendimento. Nenhuma grave. Desde as 6 horas da manhã, a CTTU pôs 204 orientadores e 103 agentes de trânsito nas ruas, priorizando, evidentemente, os locais onde havia alagamentos e acidentes, sobretudo com quedas de árvores. A equipe da Defesa Civil já está em campo, no final de hoje, com 150 técnicos monitorando as áreas de risco da cidade. E nós sabemos o quanto é volumoso essas áreas de risco da cidade do Recife. Também temos 180 agentes operacionais atuando nessa operação. Nós temos 16 mil pontos de risco no Recife e pelo menos 2.600 deles, vereador, são classificados como de alto risco.
desde as 6h30 da manhã de ontem, que a Prefeitura começou já atuando via Twitter, Facebook, enfim, informando a população sobre as chuvas e a densidade daquele evento. No início da manhã, a CTTU e a Enlube realizaram a desobstrução da via Rui Barbosa, no bairro da Jaqueira, da rua Augusto Lins, lá em Boa Viagem, enfim, onde havia sido obstruída por queda de árvores. 460 semáforos que já estão em funcionamento com no-breaks instalados, não apresentaram nenhuma dificuldade, nenhum defeito durante aquele torrencial todo que aconteceu no dia de ontem. Esse governo já realizou 309 recapeamentos de vias, totalizando 218 quilômetros. No que diz respeito à Operação Inverno, também citada por Vossa Excelência, que teve início já no começo do ano, nós tivemos, vereador, 20.430 vistorias técnicas realizadas em área de risco, 4.533 pontos de risco receberam aplicação de lonas plásticas, todos os pontos de risco alto e muito alto já foram cobertos. Além disso, foram realizados, eu peço ao presidente um pouquinho, para só terminar aqui mais um minutinho, Vossa Excelência, se permitir. Além disso, foram realizadas 3.750 ações informativas, porta a porta, para a prevenção de acidentes, 57 palestras educativas nas escolas e 33 canais desses que Vossa Excelência acaba de citar aí, vereador, já foram limpos, totalizando, na verdade, 1.840 toneladas de lixo retiradas. Então, a Prefeitura está agindo, está atuando. Priscila Krause questionou números e cobrou medidas para a resolução dos problemas. Algumas coisas precisam ser pontuadas. Primeiro, Vossa Excelência já falou, eu iria chamar aqui a atenção para a execução do orçamento reservado para as ações de prevenção e de manutenção da cidade nessa área, algo em torno de 9%. E nós estamos exatamente no período onde essas questões começarão a acontecer. Para isso, o orçamento para esse ano demonstra, como eu falei há pouco tempo, da incapacidade de transformar os convênios em realidade, demonstra a incapacidade da gestão de transformar o dinheiro em ações efetivas. E depois me chama a atenção também o posicionamento que teve o secretário Antônio Alexandre em falar que a Enlurbe cuidou de 169 pontos de alagamento. Eu quero saber quais são esses pontos, porque foram registrados como promessa de campanha 32 pontos. Final do ano passado, me foram listados, está na internet, no www.monitorarecife.com.br, para quem quer ver, para quem quiser ver, os 12 pontos que foram encontrados pela Prefeitura, dizendo ainda que os 20 restantes seriam diagnosticados. Primeiro, como é que registrou 32? Que número mágico é esse? Se não sabe quais são os 20 restantes. E de uma hora para outra pulou para 169. Ainda bem que pule para 1.000 desde que eles existam e desde que eles sejam solucionados. Agora, as informações precisam ser repassadas. Almir Fernando afirmou que o governo municipal tem feito um trabalho importante, mas precisa contar com a colaboração dos moradores do Recife. As pessoas não têm essa consciência de que, quando ele está colocando o lixo lá dentro do canal, está prejudicando eles mesmos que estão morando lá na beira do canal. Eu até disse, participei de uma inauguração do CEMEI lá do Rotary, no Brejo da Guabiraba, na Brejo de Beberibe, e lá foi lançado pela Secretaria de Segurança, através do secretário Murilo Cavalcante, vacina contra a violência, conscientizando as crianças, desde pequenas, criancinhas, para que não joguem lixo na rua, para que respeitem os idosos. E eu disse, se a gente tivesse tido esse tipo de conscientização, de educação, talvez não houvesse necessidade de hoje estar pedindo aqui a limpeza do Rio Morno. E as pessoas concordaram com isso. Então é importante que a gente possa fazer esse trabalho parceiro da Prefeitura, da população, para que esses rios não fiquem tão sujos quanto estão. E aqui não haja essa necessidade do governo municipal tenha que investir tão vultuosos recursos para ter que estar limpando os canais por conta de uma falta de conscientização das pessoas. Aline Mariano lembrou que possui 2 projetos que dizem respeito à educação e responsabilização das pessoas que não cooperam com uma cidade mais limpa. Esse projeto é um projeto punitivo, um projeto que, inclusive, vereador Raul Jugman, desde a legislatura passada, esse projeto ele não andou nessa casa, né? E
Essa iniciativa, inclusive, uma iniciativa simples, mas que precisa de uma fiscalização rígida, se deu, inclusive, antes do Rio de Janeiro. Né? Hoje, no Rio de Janeiro, já é lei. Né? E, infelizmente, nós não tivemos ainda avanço nesse sentido. E como essas duas iniciativas que nós temos, uma educativa e outra punitiva, nós temos iniciativas como a de Vossa Excelência, que vai prevenir também, e isso é algo extremamente importante. Então, só esses projetos, eu acho que já caberia uma boa audiência pública. Henrique Leite citou ações realizadas por governos passados que mostram o quanto a população precisa contribuir com a limpeza. A educação das pessoas em relação a jogar os lixos na rua é uma coisa muito séria e muito grave. E nós no período de Operação Inverno, tive a oportunidade de visitar com o vice-prefeito Milton Coelho, na época até o prefeito estava viajando, e nós tínhamos feito a limpeza dos canais pela Operação Inverno. E quando voltamos até lá, os canais, o canal do Arruda tinha sofá dentro, tinha um animal morto, tinha pedaços de árvore que a turma pega e joga lá dentro. Então, isso é um dos aspectos, a educação. Confira agora outros pronunciamentos dos vereadores na última semana. Priscila Krause questionou a utilização dos repasses do governo federal à Prefeitura do Recife. Existe, vereador Carlos Gueiros, existem 12 convênios firmados entre a Prefeitura da cidade do Recife e o governo federal a partir do governo Geraldo Júlio. Esses convênios totalizam um investimento na cidade do Recife de 91.120.000 reais. Sabe quanto disso foi repassado para o governo municipal? 419 mil, significa 4,5%. E eu me pergunto onde é que está a competência do governo municipal, da gestão do prefeito Geraldo Júlio, em efetivamente transformar esses recursos em realidade, colocar esses recursos na conta do município. Como é que esse dinheiro vira realidade nos costos? Então, aquela competência virtual que se tem de falar em propaganda, em lead para jornal e em release para jornal que manda, que se garantiu tantos milhões de reais, na verdade, no mundo real, no mundo concreto, no mundo do orçamento, não existe. Esse dinheiro não existe. Então, deixa muito a desejar uma prefeitura que se diz moderna, ágil e articulada para a captação de recursos. Não é isso que nós estamos vendo na prática. Não sei como os empresários que estão tocando obra estão sobrevivendo, porque não tem pagamento feito. E eles precisam cumprir com as obrigações dele. Todo mundo precisa cumprir com suas obrigações. Luiz Eustáquio comunicou que os trabalhadores federais da saúde receberão de volta a gratificação que havia sido retirada da categoria. Foi uma luta de muitas pessoas. Foi uma luta do Sindicato de Pernambuco, do Sinisprev, que encabeçou e teve a ideia, juntamente com a direção, com o presidente José Bonifácio, com Irineu, nosso secretário, com o deputado estadual Exaltino Nascimento, que esteve conosco em Brasília durante vários momentos, buscando garantir o direito da categoria, abrindo portas, ajudando a abrir portas lá em Brasília, para que nós pudéssemos conseguir garantir e reaver um direito dos trabalhadores. E esse trabalho que nós fizemos, o Sindesprev, os companheiros de outros estados, Sergipe, Paraíba, Alagoas, esses companheiros que tiveram lá nessa luta, o presidente da CNTS, o Sandro, toda essa articulação gerou, de ontem, um governo, o Ministério do Planejamento, tivemos com o ministro da Previdência, no Ministério da Saúde, quer dizer, toda uma articulação. E ontem o Ministério do Planejamento apresentou um documento que mandou para inserir no texto da medida provisória, garantindo o direito aos trabalhadores, garantindo que os trabalhadores vão poder reaver o seu dinheiro, inclusive poder reaver aquilo que foi retirado seu. Então, isso é uma grande conquista para os trabalhadores
da saúde e da previdência social. Stefano Menudo denunciou que um ferro velho está invadindo uma área que pertence a uma creche e a um campo de futebol no bairro da Mangueira. Ele espera providências. Precisamos, urgentemente, que o secretário João Braga coloque sua equipe e que vá lá hoje, que vá amanhã, mas que faça uma intervenção urgente, porque senão toda a comunidade da Mostardinha, da Mangueira, Bongi, que faz parte, porque é a única área de campo de várzea que tem naquela área, naquela comunidade, é o único, porque nós não temos mais campo de várzea naquela hora. E aquele campo serve justamente para todos os campeonatos participativos, que é da própria prefeitura. Como é que vai deixar um equipamento daquele, o pessoal chegar a invadir, um cara que tem poder econômico bem invadir para colocar ferro velho? Então aqui está meu apelo ao secretário João Braga para que realmente venha ter uma intervenção e que a comunidade da Mangueira de Assento não venha a ser prejudicada. Eduardo Cheira destacou a realização da Paixão de Cristo de Brasília Teimosa. Durante a Semana Santa, a rua Doutor Henrique Lins, em Brasília Teimosa, foi sede de uma manifestação de fé de mais de 2.000 pessoas, que registro aqui na casa de todos os recifenses, neste plenário da Câmara Municipal. Organizada pela Segunda Igreja Batista de Brasília Teimosa, a apresentação da Paixão de Cristo levou muita gente que acompanhou os passos de Jesus em 8 cenas. No palco, o pastor Rizomar Bezerra e sua esposa, a pastora Simone Ribeiro, comandaram o elenco formado por integrantes do Ministério de Teatro da Unijovem, que diminua o eu. Acompanhei toda a encenação desde o momento de amor da vida de Jesus, ao lado de minha família e de muitos moradores e amigos de Brasília Teimosa e bairros vizinhos. Aproveito esta oportunidade, presidente, na pessoa do pastor Rizomar, saudar todas as pessoas que participaram deste momento tão emocionante. Revivemos a Páscoa, revivemos a Paixão de Cristo e, acima de tudo, revivemos seus atos de entrega em nome da humanidade. Nesta apresentação, vimos o quanto Jesus sofreu por nós, vereador Marcos Aurélio, sendo humilhado, sendo cuspido, sendo chicoteado. Jesus é amor, Jesus é vida, Jesus é paz. Que o sentido da Páscoa, o da ressurreição, acompanhe nossas vidas ao longo de todo o ano de 2014. Almi Fernando parabenizou todos que participaram do espetáculo no bairro de Casa Amarela. Eu quero também repercutir e parabenizar todos os artistas que participaram, principalmente Moura, líder comunitário lá do Alto Mandu, Alto São Isabel, foram idealizadores da Paixão de Cristo de Casa Amarela, que foi encenada lá na Feira de Casa Amarela, e foi feito por atores da comunidade, e aqui a gente quer parabenizar a todos. O grande público compareceu naquele dia lá, na quinta e sexta-feira, então a gente aqui aproveita a oportunidade para parabenizar os artistas e principalmente a comunidade que colaborou, que participou, que esteve presente aqui na encenação da Paixão de Cristo, lá no Largo de Casa Amarela. Marco Aurélio repercutiu pesquisa de avaliação de Geraldo Júlio à frente da Prefeitura do Recife. 75% da população aprova a gestão. Penso que passado esse 1 ano e 4 meses dessa gestão, é um sinalizador importante para nós que fazemos parte desse governo, para nós que quantas vezes subimos aqui para defender essa gestão. As ações que estão sendo tomadas nas mais diversas áreas do Recife, na área da educação, na área da saúde, na área de infraestrutura, o Recife está caminhando. As dificuldades existem, mas o povo do Recife enxerga que o gestor está sendo aprovado na sua administração. Por isso, é muito importante para a gente saber que 75% da população aprova essa administração e está disposta a continuar apoiando uma gestão voltada para o recifense, onde nós hoje temos a oportunidade de ver um Recife que está se mudando, quando a gente vai para o Recife Antigo, nos finais de semana, durante a semana, as dificuldades de tudo que se encontrou, mas que as coisas continuam andando e que o caminho está certo. Por isso,
quero parabenizar o prefeito e a todos os secretários por esses 75% de aprovação. O vereador Alfredo Santana falou sobre o Dia Internacional da Mulher, comemorado pela Igreja Universal do Reino de Deus. Quero aqui parabenizar, portanto, a Igreja Universal do Reino de Deus, na pessoa do Bispo Edir Macedo, que teve essa ideia magnífica de fazer, portanto, concentrações para ali tratar desse assunto tão sublime, tão especial, que é o valor da mulher, quando esta realmente busca em Deus. Porque sabemos que tem a lei dos homens, mas que muitas das vezes essa lei, como já falamos aqui, ela não tem sido realmente alcançada, não tem sido levada a sério por parte de muitos e faz com que a mulher não obtenha, de fato, o valor devido que realmente ela merece. Por esta razão, parabenizo aqui a todos que fazem a Igreja Universal do Reino de Deus. Aqui no estado de Pernambuco, nós reunimos mulheres do Araripe até aqui, a área metropolitana da capital do Recife. Foram 20 mil mulheres ali. O Parque 13 de Maio, nesse último sábado, ficou realmente de cor rosa e uma grande festa onde as mulheres buscarem em Deus o grande valor que, de fato, elas têm. Parabéns à Igreja Universal, parabéns a todas as mulheres que, de fato, se valorizam e que buscam o espaço que, de Deus, de verdade, já pertence a elas. E Osmar Ricardo chamou a atenção para a violência no bairro de Santo Amaro. Moradores sofrem com arrombamentos e assaltos na área. Mas agora a nova modalidade no bairro de Santo Amaro é os arrombamentos, tanto de casas como de veículos, né? E das igrejas. Não sei se da igreja do pastor Alfredo Mariano foi arrombada, mas as igrejas católicas dessa região de Alfredo Santana. Desculpa aí, Alfredo Santana. Essa igreja dele foi já assaltada, porque as católicas dessa região aqui, todas elas foram assaltadas já, vereador. E o governador precisa tomar uma atitude, né? A polícia, a segurança pública, sobre isso. Não só a questão dos homicídios, para mostrar para fora, para servir de exemplo para a política, a questão dos homicídios. Mas tem que mostrar a questão dos arrombamentos, né? As pessoas não podem ir de casa, que os cabas entram com a arma, assalta. Muitos deles ficam constrangidos de prestar uma queixa com medo que os assaltantes voltem e façam alguma coisa. Então a polícia precisa tomar uma atitude. A Secretaria do Pacto pela Vida, de Segurança Pública, precisa observar isso, pegar esses ocorrências que foram prestados nas delegacias, para tomar uma definição, que a população está apavorada, isso está nos e-mails, né? Inclusive cobrando isso do vereador, né? Do bairro. Não tem um aqui, eu tenho mais de 6 e-mails de vários moradores, citando vários exemplos das ruas que aconteceram esse fato. Então é preciso, já que o prefeito do Recife, Geraldo Júlio, é do mesmo partido do governador, né, precisa tomar uma iniciativa, né, de verificar essas câmaras da cidade que custaram muito dinheiro, que custam muito dinheiro para o povo do Recife, para o povo de Pernambuco, para pegar as vítimas em flagrante. É preciso que tome uma atitude, né, porque a população do bairro de Santo Amaro está apavorada por conta desses arrombamentos. Tá certo, vereador? Está aqui, se Vossa Excelência quiser os e-mails e as pessoas que prestaram isso para o nosso mandato, né, que vem no dia a dia com medo, inclusive, com muito medo de prestar queixa, que é com medo que o cara volte lá e faça alguma coisa com o filho, né? E aí, às vezes, a gente, como vereador, né, tem que fazer esse papel de denunciar publicamente, porque já não basta mais o pessoal ir lá prestar queixa e a Secretaria de Segurança Pública não toma atitude. Entrou em pauta um projeto de lei do vereador Gilberto Alves sobre a regulamentação de apresentações e eventos culturais no Recife. Antes da votação, a matéria foi discutida em plenário. O projeto de lei 373 possui 7 artigos e tem como objetivo estabelecer normas gerais no Recife sobre cultura. O vereador Gilberto Alves ocupou a tribuna para defender a medida de autoria dele. Esse projeto é uma iniciativa que já é, na verdade, lei em algumas cidades do nosso país, e a gente entende da importância de a gente assegurar aos nossos artistas de rua que eles possam, usando do espaço que é público, das nossas vias, das nossas avenidas, dos nossos parques, dos nossos jardins, enfim, que eles possam ali
ganhar o seu sustento apresentando a sua capacidade e a sua atividade cultural e artística, mas que o façam dentro da norma. E com isso a gente possa também assegurar que o espaço público, o espaço coletivo, ele seja preservado, seja garantido. O vereador Raul Jungmann chamou a atenção para a necessidade de discutir o assunto e teceu elogios à iniciativa. O projeto é muito bem-vindo, em primeiro lugar, pelo fato de ter uma preocupação no sentido da regulamentação das atividades culturais da cidade. Em segundo lugar, ele também é muito bem-vindo porque ele busca promover uma harmonia entre as atividades culturais e a própria cidade. E, em terceiro lugar, ele cria, digamos assim, um guia, se nós pudéssemos assim dizer, para que você tenha um reconhecimento de diversas das atividades culturais, as muitas que Vossa Excelência cita. Então, eu quero dizer que, globalmente, o vosso projeto é um projeto louvável, é um projeto positivo e é um projeto que acrescenta a cidade do Recife. A vereadora Michele Collins disse que tem preocupação com a normatização de medidas dessa natureza. Gostaria de pedir assim que Vossa Excelência pudesse abrir essa oportunidade para que nós possamos discutir mais esse assunto que é muito importante para a nossa cidade. Priscila Krause reforçou a sugestão de que a iniciativa precisa de uma maior discussão junto à sociedade. Para que a votação do projeto fosse adiada. É verdade que Vossa Excelência deu entrada nesse projeto no início de novembro do ano passado. Mas eu gostaria apenas de lembrar, vereador, que naquele momento também foi dada entrada em mais de uma dezena de projetos de lei do Executivo e nós, de fato, tivemos que priorizar as nossas atenções, as nossas discussões e os nossos debates. Foram projetos muito importantes que nós analisamos e votamos quase que em tempo recorde projetos decisivos para a cidade do Recife. E um outro ponto que eu queria lembrar a Vossa Excelência é exatamente para que não aconteça o que aconteceu, por exemplo, na organização do Carnaval desse ano, onde o governo anunciou uma limitação de horário, vereador Henrique Leite, e depois, sem escutar os segmentos interessados, e depois teve que voltar atrás em sua decisão. Porque dentro dessas manifestações estão manifestações que estão absolutamente ligadas, ou o seu significado é exatamente ao horário do seu acontecimento. Então, para que a gente não caia nesse erro novamente, eu queria relembrar esse fato, de que foi um fato que o governo teve que voltar atrás na limitação de horário de uma manifestação cultural, que é o Carnaval, e para que a gente não caia nesse erro. Aline Mariano destacou que o projeto de lei tramitou na Comissão de Direitos Humanos da Casa, mas não recebeu o parecer da comissão. Eu não dei o parecer, como Vossa Excelência observou, porque o intuito era exatamente esse, era pedir que Vossa Excelência pudesse realizar essa audiência pública, de forma que eu tenho certeza que esses movimentos culturais, eles têm uma contribuição muito rica a dar, e no sentido de fazer com que esse projeto ele seja um projeto abraçado por todos, legitimado por todos, e ainda no sentido de aprimorar ainda mais essa iniciativa, que eu louvo e parabenizo Vossa Excelência por ter dado esse pontapé inicial de algo que precisa ser amplamente discutido. Jurandir Liberal parabenizou a iniciativa e reforçou a necessidade de observar alguns pontos que precisam de maior atenção. É necessário ver as excepcionalidades. Então, não está colocado no projeto. Então, quando a gente estabelece essas regras, a gente tem que ver também, em alguns momentos vai ter que alguém tomar uma posição. Então, é preciso ter esse detalhe. Eu acho que Vossa Excelência está agindo corretamente, a gente aprovaria e repensa esse item de como trabalhar a excepcionalidade, que aí poderia, na segunda votação, fazer um adendo ao projeto, uma emenda resolvendo essa questão. Eu acho que, nas linhas gerais, ele está perfeito. Eu acho que a melhor forma seria já aprovar tal como está e ter esse compromisso seu e de demais companheiros, fazer essa emenda relativa às excepcionalidades, que são os casos que a gente podia elencar de acordo com cada situação. Eu acho que é o melhor caminho.
O projeto de lei foi aprovado em primeira votação e ficou acordado no plenário que vai ser realizada uma audiência pública para que seja mais discutido com a sociedade antes da votação final. Outro assunto discutido na Câmara na última semana foi a política econômica nacional. Um debate provocado pelo vereador Raul Jungmann. O vereador chamou a atenção para a necessidade da implementação de reformas e, segundo ele, para o não crescimento do país de forma sustentável. Estes assuntos foram destacados pelo vereador Raul Jungmann. E o que nós temos é um país que, na verdade, tem o que se chama do voo da galinha. O que é que quer dizer isso? Quer dizer que o país cresce durante um determinado período e depois ele tem um crescimento pífio ou ele estagna. E isso aconteceu, sobretudo, porque este governo nacional que aí está, em que pese ter talvez a maior maioria que nós temos em período republicano, não utilizou essa ampla maioria para fazer as reformas nacionais que são necessárias para que o país cresça de modo sustentável. Me refiro, em primeiro lugar, aqui ao problema da reforma tributária. Me refiro também aqui à necessidade que nós temos de fazer uma reforma urbana. Está aí a nossa cidade, está aí os nossos problemas que não nos deixam mentir. Necessário também se faz se ter, de fato, uma reforma da Previdência que possibilite uma cobertura universal. Importante é que se chame a atenção que, para mim, pelo menos não é o modo de entender, a reforma política é a grande dívida que existe do Congresso Nacional no que tange, no que toca a respeito àquilo que nós precisamos para liderar um efetivo processo de reforma. E os movimentos que nós tivemos no ano passado, junho e julho do ano passado, atestam esse descolamento que foi verificado entre o que é o desejo, o que é a sociedade e que é, ao mesmo tempo, a capacidade que tem o sistema ou do subsistema político de processar essas demandas e essas necessidades. André Regis aproveitou para fazer críticas à política econômica do governo federal. No final do governo Lula, em 2009, abandona o que ele herdou em termos de macroeconomia e vem com uma ampliação absurda de gastos com a máquina, fazendo com que a gente tenha uma perda de oportunidade, que a gente tivesse a perda de oportunidade de transformar aquele momento de prosperidade que o mundo viveu em mais investimento em infraestrutura. O PAC foi somente uma peça de publicidade oficial. Lamentavelmente, os gargalos perduram. Nós não temos educação, nós não temos infraestrutura, consequentemente, alta propensão à baixa produtividade. Esta baixa produtividade, e aí um dado interessante, ministro, que a baixa produtividade do trabalhador brasileiro está garantindo o único item da cesta econômica favorável ao governo, que é a alta taxa de emprego. Nós estamos empregando muito porque o nosso trabalhador ele tem uma baixa produtividade. Isso significa que nós não podemos sequer comemorar este item do baixo índice de desemprego no Brasil. Então, parabéns pelo pronunciamento. É fundamental que o Brasil supere esta fase, desta era do PT, de completa irresponsabilidade na coisa pública, de falta de visão, de construção de um processo civilizatório. Raul Jungmann relatou ainda questões ligadas ao setor elétrico nacional. Hoje nós vivemos uma situação no setor elétrico, André, que implica que o governo esteja procurando empresas eletrointensivas, por exemplo, aquelas que fazem alumínio, para comprar a energia que eles estão gastando, para poder cobrir os rombos desse mesmo sistema elétrico. Nós temos hoje termoelétricas funcionando praticamente um ano sem parar, e elas não foram concebidas para isso. Nós temos hoje hidrelétricas que, se colocarem as suas turbinas Almi para funcionar, elas vão simplesmente quebrar, porque vai ter lama dentro das turbinas. Na tribuna, o vereador André Regis solicitou o tempo de liderança e argumentou que o país precisa de mudanças na área econômica. O programa de hoje fica por aqui. Tenha um ótimo dia e até mais.